Bom dia. O Coffee Break Computer World CIO está hoje com Luís Muchacho. Luís Muchacho é o Networkers Press Sales Lead da Ericsson Portugal e hoje vamos falar de 5G. É, sem dúvida nenhuma, nas últimas semanas, um tema que temos dado alguma ênfase no Computer World, porque ele está aí, estão a preparar-se um conjunto de coisas interessantíssimas que esta tecnologia de comunicação vai permitir a quase todos os setores do mercado, eu diria a todos os setores do mercado, uma maior competitividade e uma forma de acelerar negócios e de até, porque se falou disto nas últimas semanas, tirar proveito da nossa periferia, finalmente, que tanto atacados ou tanto fomos aterrorizados pelo facto de sermos um país periférico, agora com as vantagens que temos enquanto sociedade e enquanto país, podermos desenvolver um conjunto de centros de competências que se podem basear em Portugal. Mas já lá vamos a isso. Bom dia, Luís, muito obrigado por este seu tempo para conversarmos aqui um bocadinho de um tema que eu sei que lhe é muito querido. E eu começaria desde logo por lhe perguntar, o papel do 5G terá de facto um aumento da competitividade e no surgimento de novos modelos de negócio. Como é que o 5G vai interferir nesses novos modelos de negócio e no aumento da competitividade das empresas? Bom dia, muito obrigado pelo convite. E de facto o 5G nós vemos como sendo uma oportunidade para mudar as nossas vidas e transformar os negócios. O 5G é uma tecnologia diferente do 4G, traz características técnicas melhoradas que permitem melhorar os chamados casos de uso atuais, nomeadamente na área de consumo, melhorar a experiência de utilização, e isso pode permitir lançar novos serviços, aqui um pouco mais na área do consumidor final, e é esperado que o consumidor final venha a ver esses novos serviços e a sentir essa experiência. No entanto, a área onde o 5G, pelas suas características acrescidas e melhoradas, podemos também abordar mais à frente, vai permitir causar uma verdadeira disrupção, tem a ver na área da digitalização, e do 5G ter o potencial de ser um catalisador para a digitalização dos negócios e digitalização das indústrias. O facto do 5G ter maior capacidade, maior largura de banda, permitir maior número de dispositivos ligados e ter uma latência mais baixa, ou seja, um tempo de resposta mais baixo, vai permitir ser um fator fundamental para auxiliar a transição digital e a transição tecnológica das empresas, através da digitalização com recurso a esta tecnologia, que por ser wireless, ser uma tecnologia baseada em redes móveis, vai permitir conduzir a essa alteração fundamental, e essa alteração e essa ferramenta, portanto o 5G encarado como ferramenta de digitalização da indústria e dos negócios, vai permitir criar valor, criar novos use cases e permitir a estas empresas utilizar as tecnologias e o 5G para aumentar o valor, no final, os seus retornos financeiros, e também conduzir a novas oportunidades de negócio. Esta pode ser também uma oportunidade para Portugal e para a Europa, agora que se fala um pouco da reindustrialização e do enfoque acrescido na indústria, sendo que a indústria o setor industrial, por exemplo, o setor da produção e da manufatura, que é sujeito a grande exposição internacional, portanto, nesses setores é necessário que exista uma grande otimização dos recursos e das cadeias de produção. Ora, então, utilizando uma tecnologia como o 5G, que permite ser uma ferramenta para introduzir essa flexibilidade, será então fundamental para essas indústrias competirem, nomeadamente face a outras geografias, por exemplo, utilizando o 5G para a digitalização do chão de fábrica de uma determinada indústria, e com isso essa fábrica permitir mais rapidamente se adaptar à produção de novos componentes, sem ter que estar a fazer uma disrupção, por exemplo, de todas as comunicações. Isso permite, por exemplo, analisando nesta vertente em concreto, permite que o 5G permita
dar mais flexibilidade a estas indústrias e permitirem-se adaptar mais rapidamente e alterar as suas cadeias de produção. Portanto, este será um exemplo de como o 5G, pelas suas características, poderá ter este efeito disruptivo e de criação de valor numa indústria em particular. Como todas as tecnologias, o 5G afetará ou positivamente irá promoverá esse desenvolvimento maior em algumas indústrias do que outras. Quais são aquelas que maior impacto e que se vão afetar mais de uma forma positiva com o 5G? Sim, eu aqui pegando um pouco também no que mencionei há pouco, separava aqui as áreas que têm um impacto positivo com o 5G em dois vetores. O vetor mais da vertente de consumo para o consumidor final, e aqui, por exemplo, a utilização do 5G e de novas aplicações de maior capacidade pode permitir, por exemplo, o surgimento de novos use cases na indústria do mídia e do entretenimento. Portanto, isso será, para além de, obviamente, toda a indústria dos smartphones, pelo facto do 5G trazer uma maior experiência de utilização, permitir ter clientes mais satisfeitos, introduzir e desenvolver novas aplicações e trazer novas aplicações com utilização de realidade aumentada, por exemplo. Portanto, este será um exemplo mais na área do consumo, por exemplo, no media e no entertainment. Se pensarmos mais na vertente de digitalização das indústrias, há aqui alguns exemplos que podemos mencionar. Podemos mencionar, tal como há pouco também referi, toda a indústria e as fábricas, portanto, a utilização do 5G para aumentar a flexibilidade das indústrias de manufatura, por exemplo, é um setor que pode ser impactado positivamente para Portugal, por exemplo, em concreto, e na Europa em geral. Outra área que pode ter um impacto muito positivo com a utilização de uma tecnologia para a digitalização das suas operações é a área dos portos, a digitalização dos portos, e temos alguns exemplos que nós podemos mencionar. É uma das áreas que vemos que tem também um grande potencial de utilizar estas tecnologias para permitir otimizar as suas operações e trazer um conjunto de ferramentas de otimização que permitem aos portos reduzir custos e ser mais eficientes. Esse será, por exemplo, um outro exemplo. Podemos também mencionar a área da saúde, em que as tecnologias de informação já estão a permitir, por exemplo, a utilização de saúde remota. No limite, poderemos ter com a utilização do 5G com as suas características de maior velocidade, menor latência, a utilização, por exemplo, de diagnósticos remotos, ou, no limite, a utilização de cirurgias remotas, em que existe um cirurgião que faz uma cirurgia e é assistido remotamente, a uma grande distância, por um cirurgião mais experiente. Portanto, este será outro setor, e depois há outros, como por exemplo a área das designadas utilities, de produção de energia, em que aqui podemos usar uma outra vertente do 5G, que é poder ter uma maior concentração de dispositivos e também poder utilizar um conjunto de frequências mais baixas e aumentar a cobertura. Portanto, centrais de produção de energia que ficam tipicamente fora de zonas urbanas, poder ter acesso a esta tecnologia que lhes permita desenvolver operações de forma mais eficiente, por exemplo, a utilização de dispositivos da IoT em parques eólicos, por exemplo, é um exemplo típico da utilização das tecnologias de IoT, que já eram experimentadas e são utilizadas com o 4G, mas que com o 5G, com as suas características e a possibilidade de ter um conjunto de dispositivos muito superior ligados simultaneamente, vai permitir dar aqui um grande impulso. Esta é, para além da era da transformação digital, a era da sustentabilidade, ou seja, olha-se para o planeta hoje, olha-se mais do que o que se acha, é uma interpretação minha, mas olha-se com preocupação para as questões da sustentabilidade. O 5G é uma tecnologia que vem gastar mais energia. Não é um contrassenso, ou esse gastar mais energia pode depois ser compensado de outra forma? Sim, eu aqui diria o seguinte, o 5G, pelas suas características, como eu já enunciei, per si permite que a reduzir o custo e a utilização de um serviço sobre a tecnologia 5G, nomeadamente de grande largura de banda, permite reduzir o custo energético por gigabit do 5G. Portanto, o que eu quero dizer com isto é que o 5G per si
é mais eficiente no transporte de gigabytes para um conjunto de aplicações. Esse é um primeiro pilar. Depois, em relação à sustentabilidade, o que nós temos experienciado também, e elaboramos alguns estudos, nomeadamente com algumas consultoras, como a McKinsey, em que nós tentamos ver qual é o efeito que a utilização do 5G em determinados use cases pode ter e que contributo pode ter no âmbito da sustentabilidade. E aqui o que verificamos é, nomeadamente, atendendo aos targets de redução da pegada ecológica e de redução de emissões de CO2, as tecnologias de conectividade em geral, fixas e móveis, vão ser fundamentais para um conjunto de soluções que vão ser implementadas para atingir os objetivos de 2030 e de 2050. Adicionalmente, no nosso estudo evidenciamos que existe um conjunto de novas aplicações e use cases num conjunto de setores, desde logo ao nível da mobilidade das cidades, da introdução de parques eólicos ou de energia renovável, em que aí sim é necessária uma tecnologia como o 5G, e nesse sentido o 5G pode ter um papel fundamental para o sucesso destas tecnologias e, com isso, contribuir para a descarbonização. Chegamos a alguns números, como, por exemplo, a utilização do 5G nesses setores, nesse estudo que eu mencionei, pode permitir reduzir o volume de emissões de CO2, que será equivalente a retirar 1 em cada 7 carros da União Europeia até 2030. Portanto, há aqui um potencial muito grande. Por último, voltando um pouco à tecnologia, sendo um facto, como eu mencionei, que per si permite uma redução de energia por gigabyte, também a implementação do 5G é acompanhada também de uma evolução das tecnologias existentes. Portanto, é feita uma migração das tecnologias existentes para o 5G, que são mais eficientes, ou até a reestruturação e a modernização das outras tecnologias, que permite que, de uma forma agregada, e esse é um objetivo que a Ericsson tem, nomeadamente na nossa campanha de Break Energy Curve, em que acreditamos que, se forem seguidos estes princípios, e algo que nós também muito nos apraz verificar com os nossos principais parceiros, os operadores com quem nós lidamos em Portugal e no mundo, que tenham também estes objetivos de redução de energia de forma muito premente nos seus objetivos. Portanto, acreditamos que, se forem tomadas estas medidas de construção da rede de 5G com precisão, tendo em conta a componente de energia, é possível não deixar que o 5G permita aumentar esta curva de expansão do custo de energia, fruto, por exemplo, também da modernização das tecnologias existentes. Portanto, isto na perspectiva das tecnologias, obviamente a Ericsson também tem os seus objetivos de redução da nossa pegada ecológica no âmbito das nossas operações. Muito bem. Uma das coisas que o 5G mais veio mexer, no fundo, no mundo do trabalho, que as pessoas mais possam sentir, tem a ver com as questões híbridas do trabalho. A pandemia já trouxe ao trabalho essa questão. Hoje em dia está mais que provado que o posto de trabalho não é mais o que era antes da pandemia, a questão híbrida está em cima da mesa, ainda existem algumas empresas a pensar no que é que vão fazer, outras já tomaram decisões, mas o 5G vai ter aqui um papel importante. O que é que pode mudar nesta questão do trabalho híbrido, em termos operacionais, em termos de uma empresa ter um funcionário nas suas instalações ou fora das suas instalações? Certo, aqui o 5G pode realmente ser um motor para a digitalização e criação de novos modelos de negócio que podem coexistir com a utilização de novos modelos de organização do trabalho, nomeadamente do teletrabalho. Aqui nós também gostamos de mencionar também aqui que nós verificamos que é o papel muito importante que as tecnologias de informação, e nomeadamente as tecnologias móveis 4G e 5G têm, nomeadamente que foi experienciado com sucesso na pandemia, em que foi possível não ter uma disrupção da maioria dos negócios face à digitalização muito profunda que já existia na economia de utilização destas tecnologias. Portanto, o 5G pode
e as tecnologias móveis podem ter um papel fundamental aí, nesse aspecto. Portanto, existindo esta digitalização, é possível enverdar por técnicas de organização do trabalho que podem, nomeadamente, incluir o teletrabalho. Mas aqui nós gostamos também de mencionar um outro exemplo, que se por um lado esta digitalização e estes novos use cases permitem o trabalho à distância, por outro lado também no ambiente do escritório ou da fábrica, permitem introduzir novas ferramentas de colaboração dentro do ambiente fabril, por exemplo, se estivermos a falar de uma fábrica, ou de colaboração com colaboradores que estão noutras geografias, que permitem que o próprio ambiente de trabalho possa ser mais rico com a utilização destas tecnologias. Portanto, não vemos aqui, e encaramos que as tecnologias no final são um meio e não um fim em si mesmo, que a tecnologia também pode ter esta vertente de, se por um lado pode permitir o teletrabalho, também pode estimular uma realidade nova no ambiente de trabalho, tal como nós o conhecíamos. Portanto, encaramos sempre este cenário misto do potencial do 5G, da digitalização e, acima de tudo, da utilização destas possíveis novas aplicações que podem ser utilizadas, por exemplo, no âmbito da colaboração em ambiente de trabalho, em que nós estamos aqui apenas a falar de trabalho mais na área dos serviços, mesmo trabalho em ambiente fabril pode beneficiar bastante da utilização destes use cases. Por exemplo, um outro caso que podemos mencionar também é a utilização ou uma função de reparação de uma maquinaria dentro do ambiente fabril, em que será sempre importante ter alguém local, mas poderá ser enriquecedor para otimizar essa operação, ter uma pessoa a participar remotamente. Remotamente pode estar noutra zona da fábrica, mas no mesmo campus, ou pode estar em viagem num outro país, ou pode estar a trabalhar nesse momento remotamente de casa. É precisamente esta abrangência e esta possibilidade da tecnologia poder fazer parte integrante dos vários ambientes com grande capacidade, que o 5G pode ter então o potencial de realmente ser verdadeiramente disruptivo, nomeadamente aqui um pouco nesta vertente das relações mais em ambiente de trabalho. Luís, uma pergunta provavelmente mais complexa, mais complicada de responder, é a seguinte: todos nós sabemos que o atraso foi evidente, não interessa agora escalpelizar, todos são conhecedores do processo da atribuição de 5G pelo regulador, da ira de todas as operadoras, não é para isso que estamos aqui. Uma das coisas que eu e também, acima de tudo, a vontade, tanto da parte das operadoras como das empresas, como a Ericsson e os seus concorrentes, em mostrar, recentemente, semana passada, no Congresso da PDC, que estão cá neste momento para recuperar esse atraso e rapidamente trabalharem para que Portugal consiga cumprir e consiga ganhar projetos e que esta digitalização que o 5G veio favorecer se faça o mais rápido possível. A minha pergunta é, sendo a Ericsson uma empresa internacional, estando noutros países onde o 5G já é uma realidade mais à frente, a minha primeira pergunta é: perdemos assim tanto? E o que é que perdemos? É um facto que o 5G foi lançado noutras geografias antes de Portugal, tipicamente 2 a 3 anos. Os mercados líderes foram os mercados dos Estados da América do Norte e o mercado asiático, nomeadamente na Coreia. Portanto, é um facto que perdeu-se essa janela, e comparando com o 4G, no 4G Portugal foi inovador e teve das primeiras redes de 4G. Portanto, existe esse atraso. Por outro lado, achamos que é possível trabalhar para mitigar esse atraso, tirando, por exemplo, o partido que neste momento também existe já uma experiência muito grande. Existe um conjunto de dispositivos já muito grandes, de acordo com os últimos dados, mais de 1.300 dispositivos diferentes entre smartphones, routers de acesso. Portanto, existe um ecossistema muito rico que nos permite acelerar bastante. Portanto, acreditamos que estão criadas condições para que o 5G acelere. Portanto, neste momento já temos redes comerciais em Portugal de 5G.
a introdução do 5G está a decorrer, portanto vai seguir o percurso aqui muito pelos planos dos operadores de telecomunicações, mas o ecossistema está aí. Um outro aspecto que achamos que é importante, e aí achamos que todos como ecossistema, e é um dos aspectos em que a Ericsson, com os nossos parceiros, tentamos estimular, é um pouco o desenvolvimento desses use cases. Se por um lado temos experiências de outros países que podemos importar e tentar implementar em Portugal, também é um facto que há muitas experiências que são dependentes do país. Portanto, é imprescindível, e neste momento também que estamos a falar do conjunto de investimentos e de financiamentos que estão disponíveis, nomeadamente no âmbito do PRR, em que não existem investimentos diretos para o 5G, mas existem investimentos muito na área da digitalização. Portanto, é possível utilizar estes recursos e fazer uma aceleração muito grande, tirando partido dessa experiência e concretizar nos casos concretos. Isso não será uma função apenas dos fornecedores de dispositivos e de equipa de infraestrutura de rede como a Ericsson, dos operadores móveis, mas é também uma função do ecossistema, da indústria, das universidades, do desenvolvimento de startups. Portanto, é aqui um pouco uma chamada de atenção para o momento é agora, para tentar trazer estas tecnologias e conseguir realmente implementá-las em Portugal. E o 5G permite, sendo uma plataforma de inovação, permite trazer efetivamente este ecossistema de desenvolvimento de aplicações, e nesse aspecto também ser uma oportunidade para Portugal e para as startups e para as empresas PMEs e para as nossas universidades, de trazer use cases, experimentar esses use cases que possam ser exportados para o exterior. E isso é, portanto, a experiência que nós temos tido também, onde nós já estamos presentes em 121 redes comerciais, portanto, mais de metade das redes comerciais globais. Temos visto precisamente que existe essa necessidade de um enfoque no desenvolvimento dos use cases, não sendo apenas suficiente trazer use cases de outras geografias. O 5G não é apenas uma tecnologia para smartphones e mais velocidade, é uma tecnologia que tem este potencial, e acreditamos que estão criadas as condições para que o país e todo este ecossistema se desenvolva e consigamos transformar o 5G num sucesso que possamos vir a estar aqui a celebrar daqui por 3 anos. Luís, muito obrigado. Que assim seja. Este é o que todos nós desejamos. Até porque o talento é algo que vai ser necessário e que se vai evidenciar nesta transformação digital. E isso nós em Portugal temos muito e bom. Obrigado, Luís. Até uma próxima oportunidade. Vamos conversando e desejo a melhor sorte à Ericsson neste fantástico processo que vai deixar um conjunto de oportunidades abertas para que os empresários assim o consigam agarrar essas oportunidades e desenvolver. Eu quero que sim.